Continuando então nossa aula, nós vamos conversar agora sobre a flexão dos verbos. Flexão verbal, a gente vai associar sempre as pessoas, o singular e o plural. Nós temos sempre três pessoas no verbo, só eu, tu e eles. E essas pessoas têm os seus respectivos plurais, né? O plural de eu, nós, plural de tu, vós, plural de ele, eles. Essa é a brincadeira. Ele vai flexionar então em pessoa, o eu, o nós, o tu, o vós, o ele, o eles, em número, eu, tu, ele, singular, plural, nós, vós, eles, e vai flexionar o modo do verbo. Isso você precisa ficar esperto, porque nós temos basicamente três tipos de flexão: a da certeza, a da hipótese ou dúvida e a da ordem, ou mesmo da súplica. São esses três modos verbais que nós temos. E é aqui que o verbo vai flexionar. Então eu posso te dizer na certeza, eu estudo todos os dias. Na dúvida, se eu estudasse ou se ele estudasse, mudaria de vida. E eu posso te dizer, no imperativo, não perca tempo, né? Estude, ou estude todas as matérias. E você tem que ficar esperto que essas ordens do imperativo, eles vão estar sempre... A grande brincadeira aqui é que muitas vezes a gente trabalha nas frases como a gente lê, como a gente fala, aliás, e isso é o grande problema. Aqui nós vamos ter uma grande preocupação com as pessoas. Se eu falei no tu, eu vou usar o tu para todas as conjugações. Se eu falei o ele ou ainda o você, eu vou manter o ele. Eu não posso misturar o ele com o tu. Não posso misturar a terceira pessoa com a segunda pessoa, né? Então isso nós vamos ver daqui a pouco e você precisa se preocupar com isso. Então flexão de pessoa, flexão de número, flexão de modo, flexão de tempo. E aí nós vamos ter o passado, o presente, o futuro e a flexão de voz. Nós vamos ter a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca ainda, que a gente já vai conversar sobre isso. Então, presente é uma coisa que é um fato que ocorre no momento em que você fala. Pretérito, fato que ocorre em uma relação anterior ao momento que você está falando. E futuro, um fato que ocorrerá posterior ao momento que você está falando. E aí as vozes, nós vamos ver essa classificação de voz ativa, voz passiva e voz recíproca. Então essa é a flexão verbal e você precisa ficar atento nisso. Eu vou te mostrar alguns detalhes que frequentemente trazem dúvidas e fazem com que alguns alunos errem em provas discursivas sem nem saber por que erraram. E aí que mora o perigo, a gente tem que estar esperto para isso. Ainda na flexão verbal, falando um pouquinho sobre as vozes, nós temos basicamente a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa vai sempre levar em consideração aquele que está praticando a ação. Nós sempre vamos ter o paciente e o agente. Não necessariamente sempre, às vezes nós podemos não ter o agente, né? O agente vai ser o nosso sujeito ali. Antes do sujeito, o agente vai ser o que está praticando a ação. Então, beleza, 4 tipos de voz, 4 maneiras de trabalhar o agente e o paciente. A voz ativa. A voz ativa, eu vou trabalhar o agente como sujeito. Então, eu dei um exemplo aqui, a mulher come macarrão. Né? Pergunta para o verbo te conta as coisas, é o verbo que você vai procurar. Quem é que está comendo macarrão? É a mulher está praticando a ação de comer o macarrão. E o macarrão está sendo comido pela mulher. Né? Então, voz ativa, quem é o agente? É a mulher, é um sujeito agente. O agente é a mulher por quê? Porque é quem está praticando a ação. O agente é o sujeito porque o verbo se refere a ele. Ele está praticando essa ação nesta colocação aqui sobre o paciente. Agora, se eu colocar para você a frase... Bom, aí eu coloquei o segundo exemplo, né? Eu vendi um carro, né? Eu sou o sujeito agente, né? Porque o verbo está na voz ativa. O verbo está na voz ativa. Então, o verbo indica que alguém está praticando a ação. Voz ativa ou voz passiva, você vai prestar atenção no verbo. O verbo está indicando que alguém sofreu uma ação
ou está indicando que alguém praticou uma ação. Se o verbo indicar que alguém está praticando a ação, o verbo está na voz ativa. E aí aquele que está praticando a ação será o sujeito, um agente, né? Será o agente porque está praticando a ação e será o sujeito, um sujeito-agente. Agora, na voz passiva, nós vamos inverter essa relação. A gente tem voz passiva analítica e sintética. Sempre no português, quando você achar algo analítico é porque é maior, algo sintético é menor. Então, vamos lá para a voz passiva. Na voz passiva, nós vamos ter essas relações que eu deixei desenhadas, deixei elas desenhadas no quadro já, até para a aula ficar com mais ritmo, né? Ficar um pouco mais rápida. É uma segunda proposta que estou trabalhando aqui. Voz passiva analítica. Então, o verbo ele vai sempre ter locução verbal na voz passiva analítica. Na voz passiva. Voz passiva, sempre locução verbal. Voz passiva analítica, ela é maior por causa da locução verbal. 2 verbos, ficou maior. Então, na voz ativa, eu tinha a menina comeu macarrão. O verbo está indicando que alguém praticou a ação. Comeu. Quem é que comeu? A menina. É um agente. É o sujeito agente. E quem é que sofreu a ação? É o macarrão. Voz ativa. Na voz passiva eu vou inverter, eu vou dizer o macarrão foi comido pela menina. Percebe que o verbo agora não está se referindo a quem praticou a ação, e sim a quem sofreu a ação. O macarrão é comido, não botei foi, eu botei é comido, locução verbal. Né? Está indicando o tempo para a gente, o tempo presente para a gente, e o comido é o verbo no particípio, locução verbal, é o verbo auxiliar, que indica modo, indica tempo, né, o presente do indicativo, e o comido é o particípio. Percebe que agora o macarrão continua sofrendo a ação, como ele sofria antes, mas agora ele é o sujeito. Né? Então é o sujeito paciente, sofreu a ação. E a menina continua sendo quem promove a ação de comer, mas ela não é mais sujeito. Né? Tá o agente no final, o agente a gente chama de agente da passiva, porque ele promove a ação, mas o verbo está na voz passiva, porque o verbo está se referindo a quem sofreu a ação, e não a quem promoveu a ação de comer, e sim a quem foi comido. Quem foi comido? O macarrão. Quem comeu? A menina. Então a menina, que é agente, continua sendo agente, porque é ela que pratica a ação. Mas agora ela não é um sujeito agente, porque o verbo se refere a quem sofreu. Agora ela é o que a gente chama de agente da passiva. Agente porque promove a ação da passiva, porque está na voz passiva. E está na voz passiva porque o verbo se refere a quem sofreu a ação. E estando na voz passiva, eu tenho uma locução verbal. Um verbo indicando tempo, indicando o modo, que é o verbo auxiliar, é o verbo ser. E o outro verbo, que é o principal, que dá sentido à frase, está no particípio. Comer, que virou comido aqui no particípio. No outro exemplo, eu vendi um carro. Né? Percebe que quem é que praticou? O verbo está falando de quem? Né? De quem praticou a ação, de quem vendeu. Quem vendeu um carro? Quem vendia um carro? Eu. Eu é o agente porque está praticando a ação. E eu é o sujeito porque o verbo está se referindo a eu. Um carro. Vendi um carro. O carro sofreu a ação de ser vendido. O carro é o paciente. Se eu trocar a voz ativa para a voz passiva analítica, vai ter que ter uma locução verbal. Eu vou ter que dizer que um carro foi vendido, ou que um carro é vendido. Como eu coloquei vendi no passado, vou colocar aqui o carro, o vendi está no passado, então o auxiliar vai para o passado. Um carro foi vendido por mim. Percebe que o verbo agora, quem é que foi vendido? O carro. Então o carro continua sendo aquele que sofre a ação de ser vendido. Continua sendo paciente. Mas agora o verbo se refere a ele. Então agora ele vira o sujeito. É um sujeito paciente. E eu continuo praticando a ação de vender. Agora sou um agente da passiva.
Claro que eu coloquei que foi vendido por mim, porque eu não vou escrever que foi vendido por eu. Não. Vou usar o pronome oblíquo no final da frase. Então, essa é a brincadeira de voz passiva analítica e voz ativa. Nós também temos a voz passiva sintética. E como eu te falei, sintético é sempre o que é menor. Voz passiva sintética é aquela em que nós não temos o agente. Nós não temos aquele cara que pratica a ação. Então, o verbo principal vai estar sempre na terceira pessoa, se referindo a ele, a eles, ela, elas. E eu vou ter o C, que a gente chama de partícula apassivadora. Então, eu não vou ter o agente praticando, eu vou ter só o verbo mais o pronome ser, e eu também não posso ter locução verbal. Sintético, que é menorzinho. Então eu vou ter vende-se carro ou vendem-se carros. E aí, carros é quem está sofrendo a ação de ser vendido. O que é que vendem-se? Carros. Então, sujeito paciente, percebe que como carros é o sujeito, tem que o verbo concordar. Vendem-se carros. O que é que vendem-se? Carros. Por isso que o verbo vai para o plural, assim como o sujeito está no plural. Nós vamos falar mais sobre isso lá na análise sintática, eu vou te lembrar disso, da voz passiva reflexiva, nossa partícula passivadora. Eu digo que eu comprei um carro, né? Comprou-se um carro. Né? O que é que comprou-se? Um carro. Um carro é o sujeito paciente. Percebe que na voz reflexiva eu tenho um sujeito. Então o verbo então esse sujeito vai concordar, o verbo vai concordar com o sujeito. Né? E eu posso transformar isso aqui e também analítica, né? Em passiva analítica. Coloquei comprou-se um carro, eu posso colocar que um carro foi comprado. Não tem problema. Né? Acabei de jogar na voz passiva analítica. O que é que foi comprado? Um carro. O carro sofreu a ação de ser comprado. Eu não tenho um agente aqui, né? Claro, porque eu não tinha antes, eu não vou ter agora. Não vai brotar um agente do nada. Se não tinha um agente, alguém praticando a ação, continua não tendo. Um carro foi comprado. Por quem? Sei lá eu por quem. Só sei que ele foi comprado. Uma dica, um detalhe que eu vou relembrar lá na sintaxe é o fato de que a voz passiva precisa ter objeto direto. Então, somente será, né, fará parte da voz passiva se for um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Mas fica tranquilo que essa parte da transitividade dos verbos eu vou dar uma pincelada no final da aula, mas na outra nós vamos falar bastante sobre isso. Então, isso encerra a parte de voz passiva, sintética e analítica, e agora vamos falar da voz reflexiva. Na voz reflexiva, nós vamos ter o fenômeno de o agente praticando e sofrendo a ação. Ele está praticando e ele está sofrendo. E aí nós vamos usar, por exemplo, a gente conversou sobre aqueles verbos que são verbos que precisam do pronome oblíquo, lembra? Então, esses verbos todos a gente vai usar normalmente na passiva reflexiva. Né? Eu vou dizer, por exemplo, a menina suicidou-se. Ela praticou a ação de se matar e foi ela que sofreu a ação de ser morta. Ou a menina cortou-se, não necessariamente um verbo que é, por excelência, né, um verbo que precisa, um verbo pronominal, mas um verbo que acidentalmente se torna nominal aqui, ó, na voz reflexiva. Né? A menina cortou-se, ela praticou a ação de cortar e ela também sofreu a ação de ser cortada. Pronome reflexivo eu chamo. Não mais de partícula apassivadora, mas sim de pronome reflexivo. É o pronome que indica que ela sofreu a ação e indica que ela praticou a ação, nesse caso. Né? O garoto vestiu-se. Né? Ele sofreu a ação de ser vestido e ele também praticou a ação de vestir-se. Voz reflexiva. O sujeito está praticando a ação de vestir e está sofrendo a ação de ser vestido.
Agora, a gente também tem um conceito da voz recíproca. É quase a mesma coisa que reflexiva. A única diferença é que voz recíproca, a gente denomina isso quando eu tenho mais de uma pessoa praticando, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente, então, os jogadores desafiaram-se, né? Os amantes entreolharam-se, né? Então, percebe que eu tenho mais de uma pessoa, né? Eu tenho um sujeito que nós veremos que é simples lá na frente, né? Na próxima aula, inclusive, mas é mais de uma pessoa que está desafiando, né? Eles estão se desafiando mutuamente. E no caso dos amantes, eles ao mesmo tempo estão se entreolhando. E esse ser eu chamo de pronome recíproco, né? Ou de índice de reciprocidade. Para você saber que existe. Pronome reflexivo, eu não vou ter mais de um agente, né? É a menina que cortou-se, né? Aqui na voz recíproca eu tenho mais de um agente praticando. Os jogadores desafiaram-se, os amantes entreolharam-se. Então essa é a classificação dos verbos em relação à voz, onde você vai olhar o verbo e ele vai te dizer se alguém está sofrendo uma ação ou se alguém está praticando uma ação. Claro que essa análise das vozes vai acontecer com aqueles verbos nocionais, né? São aqueles verbos que indicam ação. Nosso próximo assunto, então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre os tempos e os modos dos verbos. Né? Você já entendeu que nós temos 3 modos: o da certeza, o da dúvida, da hipótese, ou o da ordem, o da súplica. Nós temos esses 3 modos e nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. E nós encontramos frequentemente questões que pedem para que a gente faça a substituição. E é aí que a gente precisa entender a relação do modo e do tempo dos verbos, porque há uma relação entre os tempos verbais, até entre os modos, nós veremos isso. Bom, cada modo expressa algo, né? Então a gente já viu isso, o modo indicativo, a da certeza, né? Uma ação concreta, né? Então eu vou ter o tempo, né? Presente, pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ele só é perfeito porque ele foi concluído, ele é uma ação que foi concluída, não foi interrompida, foi acabada. O pretérito imperfeito vai indicar uma ação que foi interrompida. Sempre quando você encontrar o ava, normalmente o ava vai fazer parte do pretérito imperfeito, né? Eu estava na sala quando você chegou. Eu estudava na sala quando você ligou. Normalmente vai indicar ações que não foram concluídas. O pretérito imperfeito serve para isso, para indicar ações que não foram concluídas. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Sempre assim, eu vou trabalhar com o pretérito mais que perfeito quando eu tiver uma ação que tenha acontecido, e aí, em função dessa ação, aconteceu uma outra e eu estou contando. Olha, tal coisa aconteceu, e aí, em função disso, tal coisa. Então, a brincadeira é o passado do passado. Então, eu vou dizer assim, eu passei porque eu havia estudado muito. Usei a locução, porque eu não quis conjugar. Ou eu vou dizer, eu passei porque estudara bastante. Porque eu estudara bastante. O estudara, ou seja, porque passei já é o pretérito. Eu passei. Já é o pretérito. Por que você passou? Porque estudei? Não, porque se você passou é o pretérito. Se foi porque você estava estudando, esse ato de estudar é anterior ao ato de passar. Você não pode dizer eu passei porque eu estudei. Não. Você pode dizer eu passei porque eu havia estudado. Ou você pode dizer eu passei porque eu estudara, que é o melhor, porque eu tinha estudado. Sempre as locuções estão ajudando a que a gente não conjugue. Sobretudo o pretérito mais que perfeito, que já é um tempo que a gente não tem costume de trabalhar com ele, né? Mas a gente pode trabalhar sem nenhum problema.
A gente não tem o costume de trabalhar com ele, eu acho, mais porque se perdeu essa noção do diálogo, né, do passado, a gente simplifica muito no dia a dia isso. Mas a brincadeira é essa, né? Você estudou, né? Eu passei porque eu estudara muito. Essa é a ideia. E eu tenho o futuro do presente, que vai indicar uma ação que irá ocorrer, né, posteriormente ao que eu estou falando agora. E eu tenho o futuro do pretérito, que é uma ação que aconteceria se uma outra ação, né, tivesse êxito. Normalmente eu digo assim, eu estudaria muito se tivesse mais tempo. Então, normalmente, né, o futuro do pretérito vai ser uma ação que ocorreria se uma outra condição fosse atendida. Eu estudaria se tivesse tempo. Ou então, o futuro do pretérito é um tempo que se usa muito para a educação, para que a gente seja gentil. Então, você não fala assim, para atendente que você vai lá numa lanchonete, né? Você não fala assim, me dá uma água. Você fala, poderia me dar uma água? Poderia me dar uma água. Estou sendo educado com o cara. Poderia me alcançar? Poderia abrir a porta, por favor? Então é um tempo que a gente usa no dia a dia muito para a educação. Para não dar uma ordem assim, não colocar a coisa num tempo que nós já vamos ver que é o tempo do imperativo. Então esses são os tempos do modo indicativo. No subjuntivo, ação e hipótese, né? Hipótese, dúvida, nada é certo no subjuntivo. Então eu vou ter o presente, né? Que eu estude, né? Que eu tenha forças para estudar, que eu estude. Vou usar sempre uma conjunção, mesmo que eu não escreva a conjunção, mas vou usar mentalmente a conjunção para entender aonde que esse verbo está colocado, né? Pretérito imperfeito, se eu estudasse, eu teria êxito. Olha só, se eu estudasse, quer dizer que eu estudo? Não. Mas se eu estudasse, eu teria. Olha, eu teria. Quer ver? Ó. Se eu estudasse, nós estamos falando do subjuntivo, né? Quer dizer que eu estudo? Não, é se eu estudasse. É uma ação hipotética, é uma incerteza. Se eu estudasse, eu teria êxito. Olha a relação que tem, ó. A relação de um tempo hipotético com um tempo de certeza. Essa relação a gente tem que ter isso em mente, né? Eu estudaria se eu tivesse tempo, né? Eu estudaria, né? Se eu estudasse, eu teria sucesso, né? Então é importante que a gente mantenha sempre essa relação. Isso é muito importante. E o pretérito do... lembrando que o futuro dá para usar o se também, né? Quando eu estudar, se eu estudar, também dá para se usar o se. E o modo imperativo vai ser uma ação, aqui está a ação hipotética, incerta, não, vai ser uma ação de ordem. Ordem, uma ação de súplica. Né? Vai ser essa a ideia, um pedido, uma ordem, né? Então, tem uma dica aqui no... Nossa, tá cheio, tem uns errinhos aqui também, né? Que me diagramaram, isso troço que nem a cara. Pronto. Tem algumas dicas do imperativo, que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco na conjugação. A primeira coisa que você tem que ter em mente, se o imperativo é um tempo de ordem, percebe que você não dá ordem para você mesmo. Mas eu converso muito comigo, Zander. Ok, você pode conversar com você mesmo. Mas você não pode dar ordem para você mesmo. Não tem sentido. Não tem nenhum problema de você conversar com você mesmo. O problema é você responder e achar que é outra pessoa. Sim, isso tem um nome. Esquizofrenia. Cuidado. Tá? Tá bom. Converse consigo mesmo, mas entenda que é você respondendo para você mesmo. É sim. Tá? Tá bom. Então, não vai ter o eu. Não pode ter o eu, porque você não dá ordem para você mesmo.
Primeira coisa que tem que saber do imperativo. A segunda coisa é que o imperativo, nós vamos usar a mesma conjugação do presente do indicativo, mas sem o S do tu. Porque o presente do indicativo tem o S no tu, na segunda pessoa. Olha, vamos ver conjugações aqui. E a terceira dica é que o resto, tudo eu vou pegar do subjuntivo, com a exceção do verbo ser, que é um verbo, né, anômalo, é um verbo que é totalmente diferente a conjugação dele. E na regra e no negativo, né, eu vou colocar o não e mais todo o presente do subjuntivo. Então vamos ver isso aqui na prática já já. Aqui eu trouxe alguns verbos pra gente, né, os verbos regulares conjugados nas... mas maldito que me escreveram com S natureza. Mata de vergonha. Nós temos aqui nos verbos a conjugação no subjuntivo, no imperativo e no indicativo. Lembrando, indicativo, tempo da certeza. Subjuntivo, da dúvida, do incerto, da hipótese. O imperativo, da ordem, da súplica, ou dizem do convite também. E as formas nominais, né? Que é o infinitivo, não está conjugado, é o particípio e é o gerúndio.